E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Com a graça de Deus. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso material didático, tá certo? E vamos responder de língua portuguesa as páginas que contemos aí, páginas 30 e 31, tá certo? Então vamos lá responder. Eu vou ajudar vocês a responder essas atividades, certo? Para que a gente possa direcionar, né, e tirar todas as dúvidas possíveis. Página 30. Lembrando que todas as atividades que vocês responderem, inclusive a do livro, inclusive a que eu ajudo vocês a responder, vocês, por favor, mandem para mim, porque aí eu sei direitinho quem está fazendo e anoto para poder ter a pontuação precisa, ok? Para ninguém sair prejudicado. Ah, professor, mas eu fiz. Sim, meu amor, eu sei que você faz as atividades coerentes, tudo perfeito, tá? Mas só peço isso que mande, viu? Muito obrigado. Questão 29. Responda as questões, tendo como referência a tirinha apresentada. Nós temos aí, né, essa tirinha e lá no fim temos: todos os dias mandamos um pai, e é isto que esse maldito escritório devolve? Vamos lá. Na tira, para se referir ao pai, Mafalda faz uso de um artigo indefinido. Que sentido esse artigo atribui ao substantivo que o acompanha? Bom, primeiro de tudo, nós detectamos que é um artigo porque não existe termo quantitativo aí, né? Como a gente já aprendeu em termos anteriores, em aulas anteriores, via presencial também, a gente começou lá a revisão das nossas classes gramaticais perante lá, né? Bem antes da nossa pandemia, e verificamos essa nuance de artigo e numeral. Então podemos perceber que aí trata-se de um artigo, né? Mandamos um pai, ou seja, todos os dias nós mandamos um pai. Ela não está direcionando o quantitativo de um pai a cada dia. Ela está direcionando de um pai qualquer, que todo dia um pai qualquer vai para esse escritório. E aí vem todo o acabado de muito trabalho, muito serviço e etc, né? Aí a característica da questão é: que sentido esse artigo atribui ao substantivo que acompanha? É isso que eu estava direcionando, um artigo indefinido, ou seja, ele indefine quem é a pessoa, ele indefine quem é esse pai. É o pai de quem? Dela? É o pai de quem? Do garoto? É o pai de quem? Do vizinho? É o pai de quem? Nós não sabemos. É uma pessoa indefinida, porque está acompanhado pelo seu artigo indefinido. Pronto, ciente disso, tranquilo. B. Na sequência, a personagem usa ainda uma palavra para se referir ao pai. Por que Mafalda opõe esse termo à expressão pai? Presta atenção. E é isto, né? Utilizando essa característica, este pronome delineado aí. Por que ela utiliza? Porque quando ela faz é isto que você me devolve, isto dizendo o quê? Que o escritório é culpado por esse pai chegar tão cansado, chegar tão, assim, ó, fadigado, né? Então, isto aqui é como se a gente comprasse alguma coisa. A gente comprou uma coisa pela internet, suponhamos, né? E aí veio, olha, isto é muito bom, gostei do produto. E aí você dá a nuance que é um produto bom. E aí, em outra característica, isto aqui? Não, não é possível. Então, esse isto tem significações diferentes a depender do contexto, né? A depender do uso da sua atribuição, ok? Tranquilo? Pronto. Beleza, né? Questão número 30. Considere este título de reportagem jornalística. Flamengo e Fluminense, com reservas, jogam pelo Carioca. Enfim, um clássico, mas não o clássico. Que elementos contextuais justificam o emprego da expressão clássico para o jogo noticiado? Qual seria a expectativa em relação ao jogo se a matéria se referisse a ele como o clássico? Bom, pessoal, temos a nuance daí, ó, da utilização de um artigo indefinido e a utilização de um artigo definido. Então, só por esse jogo linguístico em que o personagem, que quem fez a matéria faz, traz a nuance dessa significação, de permear sobre uma característica semântica fora desse contexto. Enfim, um clássico.
Ele quer dizer o quê? Enfim, um jogo que será entre duas equipes fortes, porque é isso que traz a nuance clássico, né? Um clássico. Amanhã teremos um clássico à altura do campeonato. Ou seja, teremos um jogo à altura do campeonato. Teremos um jogo divertido, teremos um jogo coerente, teremos um jogo bom de assistir, né? Isso vale para qualquer situação, né? Mas especificamente nós estamos falando do futebol, né? Mas note que ele faz a entrelinha entre um artigo indefinido e um artigo definido agora, mas não o clássico. E por que ele faz essa nuance de não o clássico? E por que ele define dizendo não o clássico? Porque os times vão com seus times reserva. Então, aquela expectativa de ser um bom jogo, entre aspas, acaba caindo por terra, porque eles não vão com a equipe deles completa, né? As equipes que irão ao campo de futebol neste dia serão equipes desfalcadas. E quando a gente tem em mente que duas equipes boas, duas equipes com jogadores bons se enfrentarão, nós temos a cordialidade de dizer que o jogo será um jogo atrativo, um jogo bom, né? Mas quando eu digo que quem estará em campo não é aquela equipe titular, é uma equipe reserva, demonstra que não todos os jogadores bons estarão em campo, né? Possa ser que tenha um ou tenha outro, mas a maioria dos jogadores vai ser reserva. Ou seja, não tem essa característica, não tem esse enfoque de o jogo ser mais bom, ser um jogo bom de assistir. Já que quem vai a campo é os reservas, que não tem aquela regularidade de estar jogando. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Respondido, né? B. Leia agora esta piada. Em uma feira, um freguês interessado em comprar um queijo pergunta ao vendedor: quantas gramas tem esse queijo? Brincando, Ferrante responde: nenhuma. Ora, ele é feito de leite. E aí vem a indagação, né? Por quê? Para compreender o texto é necessário compreender o conceito de gênero do substantivo. Por quê, pessoal? Porque nós temos grama sistematizando o quilo em termos de pesagem, de quantidade, e a grama que faz parte daquela vegetação, né? Que é fazendo sistemática a questão anterior, que usamos em campo de futebol, né? A grama, aquele matinho lá, né? Ok? Tudo bem? Então, por que é preciso saber o gênero nessa característica? Porque o vendedor, para fazer a piada, entendeu a palavra grama como sendo nesse sentido do substantivo, aquele matinho que encontramos em campos de futebol, né? E o rapaz, ao perguntar quantas gramas tinha, ele quis saber a pesagem do queijo. Então, para isso foi providencial que saibamos, né, a diferença do gênero desse grama 1 e grama 2, o grama e a grama. Ok? Tranquilo até aí? Bom, vamos para 31. Explica a diferença semântica que se pode verificar nas frases a seguir, devido à presença ou não da ausência do artigo. Elabore coerentemente sua resposta. O viajante descobriu a cidade de ouro. 2. O viajante descobriu a cidade do ouro. Vamos lá. O viajante descobriu a cidade de ouro. Quer dizer o quê? E B, e na 2, né? B é a próxima consequência, a próxima pergunta. O viajante descobriu a cidade do ouro. De ouro, cidade de ouro. Cidade de ouro, quer dizer o quê? Pessoal, ó, pela utilização ou não do artigo, né? O viajante descobriu a cidade de ouro. A gente pode caracterizar que ele está fazendo uma nuance, que a cidade é uma cidade tranquila, que a cidade é uma cidade em que existem moradores muito agradáveis para sua convivência, em que a cidade é uma cidade que não tem violência. Esta localidade é uma localidade de ouro, é uma localidade valiosíssima em termos estruturais, né? É uma cidade ótima para se viver, né? Então, a gente quando coloca a cidade de ouro, eu estou caracterizando a cidade em termos de uma boa vivência para se morar, né? E aí você pode pensar em qualquer adjetivo que você queira.
boa para morar porque não tem violência, boa para morar pela qualidade de vida, boa para morar porque os moradores são bons de lá, seus vizinhos, etc. Boa para morar que você tem tudo ali por perto, que você tem tudo dentro da cidade, né? Então, qualquer adjetivo que você possa utilizar assim, a cidade de ouro, a cidade é uma cidade boa para morar, né? Ó, a gente às vezes dá uma característica a alguém, né? Rapaz, esse menino aqui é de ouro, né? Ou seja, é um menino muito bom, né? Um menino muito educado, né? Um menino muito estudioso, né? Note que esse ouro é uma característica do menino, assim como a cidade nesse contexto. E na segunda concepção, o viajante descobriu a cidade do ouro. Quando ele diz a cidade do ouro, agora sim ele está sistematizando que o rapaz encontrou a cidade em que nela tem ouro, tem aquela pedrinha valiosíssima, né? Em que se lá você pode garimpar, em que se lá se vende, bom, alguma coisa do tipo. Mas o que está determinado nesta característica aqui da questão é delinear essas pressuposições, em dizer que o momento a cidade é boa e dizer no outro momento que a cidade tem essa pedra valiosa, tem o ouro, a cidade do ouro. Suponhamos, São Paulo é a cidade do ouro, ou seja, quer dizer que lá tem esse minério muito grande, né, em grande quantidade, ok? Entenderam? A B eu só vou ler para vocês, porque vocês vão responder e mandar para mim, tá certo? Toda a cidade deveria ser arborizada. E na 2, toda a cidade deveria ser arborizada. Toda a cidade deveria ser arborizada. Toda a cidade. Ó, esse exemplo cai quando eu estava ensinando artigo para vocês. Quando eu falei sobre... Lembra daquela carteirinha, da carteira da CNH, válido em todo o território nacional, ou válido todo o território nacional? Por que tem a utilização desse artigo? Entendeu? Então está nessa concepção aí. Lembram dessa aula? Memoriem essa aula quando a gente falou lá. Ele bebe todo dia, ele bebe todo o dia, em que eu publiquei, tem lá. E a gente explicou dentro da sala de aula. Então, essa B vai coerentemente com essas características, tá bom? Respondam a B e mandem para mim. Tchau, até breve.